Vamos lá para a correção de número 1. Seja os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, ele quer que você determine duas coisas. Ele quer que você determine a união, lembra que esse uzinho aqui representa a união, e esse uzinho voltado para baixo, nós chamamos ele de intersecção. Então, eu tenho duas coisas para fazer. A união de A com B e a intersecção de A com B. E ele quer também que faça a representação por diagrama, que eu já vou explicar para vocês. Pessoal, vamos começar com a união. Como que eu consegui chegar nesse resultado? Vou mostrar para você. Ó. Então, eu gosto de fazer assim. Ó. Eu vou repetir isso aqui para te mostrar como que eu cheguei aqui. Ó. A união B. Eu sempre começo pegando os elementos de A. Todos os elementos de A, copia eles aqui, porque eu vou unir os elementos de A com B. Então, pega os elementos de A, nesse caso, e copia eles primeiro. Ó. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Agora, vai aqui no conjunto B e vamos colocar, não é a união? Então, nós vamos unir esses elementos com esses daqui. E vamos copiar eles aqui também. Só que olha só, pessoal, a questão. O elemento 1, ele já pertence aqui, ó, ao conjunto A. Então, não precisa eu repetir esse elemento 1 aqui novamente. Não tem que colocar 1 aqui, ó. O mesmo acontece com o 3. O 3 também ele já pertence lá ao conjunto A. Logo, ele já está aqui, ó. Então, não tem necessidade de eu repetir o 3 novamente. Os únicos que eu vou colocar é o 5 e o 7, que eles não estão inseridos aqui. Ó. Então, você coloca aqui o 5 e o 7. E dessa forma, eu uni todos os elementos de A com os elementos de B e formei todo esse conjunto aqui. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 7. Não repetiu o 1 e não repetiu o 3, porque eles já estavam aqui e não tem necessidade de você repetir eles de novo, uma vez que eles já pertencem. Então, a união é isso. União dos elementos de A com os elementos de B. Tudo bem, pessoal? O que é a intersecção? A intersecção, pessoal, nada mais é do que os elementos comuns que você tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Quais são os elementos, pessoal, que eu tenho em comum aqui, tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Os únicos elementos em comum que eu tenho tanto em A quanto em B é o 1 e o 3, ó, que é comum tanto ao A, aqui sim, né? Deixa eu voltar aqui, que é comum tanto a A quanto a B. Então, esses dois elementos, o 1 e o 3, fazem parte da intersecção. Intersecção quer dizer algo em comum em relação aos elementos, tanto a A quanto a B possui esses dois elementos, então já está pronto para você a intersecção. Tudo bem? Outra coisa que ele pediu foi para representar por diagrama. O que seria, professor, essa representação aqui por diagrama? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui assim, ó. Aqui assim já está legal. Então, essa aqui é a representação por diagrama, tá? Tá aqui para você, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aqui assim, tá bom. Então, pessoal, primeira coisa, eu sempre começo iniciando com a representação pela intersecção. O que está acontecendo? Essa região aqui, comum, que você observa, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, essa região aqui, é a região que a gente chama de intersecção. É a região comum entre o conjunto A e o conjunto B. Quais são os elementos da intersecção do A com B? É apenas o 1 e o 3. Ó. Então, já representei eles aqui. Então, já está aqui. Ó. O 1 e o 3 já estão representados na intersecção. Então, vou riscar aqui. Ó. O 1 e o 3 é os elementos em comum da intersecção. Eles já estão aqui. Também esses elementos que sobrou aqui no conjunto A, olha aqui para mim. O 0, o 2 e o 4, eles são elementos exclusivos apenas do conjunto A. Então, por isso que eu coloquei aqui ó, o 0, o 2 e o 4.
Por quê, professor? Porque eles são elementos apenas do conjunto A. Mas qual seria todo o conjunto A, professor? Todo o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Está aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o 1 e o 3 é os da intersecção. Já que eu coloquei o 1 e o 3 aqui para a intersecção, eles não entram aqui mais, né? Quais são os outros elementos que sobrou aqui? Porque esses daqui é o da intersecção que eu risquei. Agora, do conjunto B, quais são os elementos que sobrou? Professor, o 5 e o 7. O 5 e o 7 eu representei eles aqui, ó, porque eles são exclusivos apenas do conjunto B. Eles não pertencem nem ao A e nem à região de intersecção. Foi por isso que eu coloquei eles aqui. E a representação por diagrama é essa que nós representamos dessa maneira. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa lá nos comentários da aula que nós estamos à disposição para tirar a dúvida de vocês.